Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23 ao 26, que diz assim: E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Talvez você esteja se sentindo desprezado porque o seu ministério não lhe deu valor, né? Você sabe que Deus lhe usa, né? E aí, mas você viu todas as pessoas que entraram na sua época, né? Aceitaram Jesus, né? E aí já estão todos com cargo e você não tem cargo ministerial, né? Mas você sabe que você tem um chamado de Deus, você gosta de pregar, você gosta de evangelizar, você gosta de louvar, você gosta de falar de Jesus por onde você vai, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que você não é um azarado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, você tem mais sorte do que Matias. Por quê? Porque Matias lançaram-lhe a sorte, oraram, lançaram a sorte para ele tomar o lugar de Judas Iscariote, né? Achando que ele era que seria o escolhido pelo Espírito Santo de Deus para colocar junto dos apóstolos, né? Mas foi desprezado o irmão de Jesus, né? A sua sorte é maior. Deus tem uma sorte para você tremenda. Sabe o que é ser irmão de alguém? É você ter comunhão com alguém, é você saber da intimidade de alguém. Aleluia, louvado seja Deus. É você ser uma pessoa que você está íntimo com aquela pessoa ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão maior, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem um chamado para você muito maior do que esse de Matias. Matias não apareceu mais na Bíblia, louvado seja Deus, mas Judas, nesse José aqui, que lá na frente, perto de Apocalipse, antes de Apocalipse, tem lá uma cartinha, né, com um capítulo só, que quem escreveu foi esse José aqui, irmão do Senhor, louvado seja Deus, né, lá está escrito Judas, né? Mas é José Barsabás, louvado seja Deus. Então você, aleluias, né, que está se sentindo desprezado, não se sinta desprezado. A sua sorte é maior do que a de Judas Iscariote, é maior do que a de Matias, louvado seja Deus. Você é chamado para ser irmão do Senhor, louvado seja Deus. E o irmão, ele sabe o que o outro irmão ele sabe a vontade do outro irmão, ele conhece a fundo o outro irmão, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem algo do outro irmão, ele tem o DNA do outro irmão, louvado seja Deus, aleluia. Ele já sabe até o que o irmão vai pensar sobre certos assuntos. Então você, aleluia, que está se sentindo desprezado, humilhado pelo seu ministério, não saia da igreja, continue, porque esse mesmo José que foi desprezado aqui, louvado seja Deus, irmão de Tiago, né, filho de Maria, mãe de Jesus, né, porque Maria, após ter Jesus, o primogênito, o filho de Deus, sem o contato do ser humano, né, unicamente pelo Espírito Santo de Deus, ela depois coabitou, né, com José, que era seu marido, né, e ela teve, né, 2 filhos, que é Tiago e Judas, né, que é esse Judas aqui, né, o irmão mais novo, o irmão do Senhor, né? E este irmão mais novo aqui que foi desprezado, mais tarde a igreja toda vai se reunir na casa dele. Pedro vai para a casa dele, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se reúne no cenáculo, né? Onde é a casa dele, louvado seja Deus, né? Tiago que fica, né? Tomando a frente do cenáculo, como diz alguns estudiosos, né? Porque Pedro foi chamado para ser o quê? Para ser o pastor, né? Por Jesus, né? Para tomar a frente dos discípulos, louvado seja Deus, né? Mas tem certas horas que tem gente querendo tomar o lugar, indo adiante, porque está na lei, né? A lei dos homens é assim, né? Porque está escrito lá, né, no Antigo Testamento, que alguém tinha que tomar o lugar de Judas Iscariote, né? Louvado seja Deus. Então, não consulta a Deus, não espera o tempo de Deus, vai consultar, mas não espera Deus agir, né? E louvado seja Deus, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus mais tarde unge a Paulo, né? E através da vida de Paulo, né, louvado seja Deus, chegou o evangelho, né, aos gentios, né, a todas as nações, né, porque ele foi para Roma, né, e aí de lá, né, louvado seja Deus, a Igreja Católica é fundada, pega os históricos de Paulo e o de
o de Pedro, embora que eles desviem, né? Mas quando eles formam a Igreja Católica, que ele sai expandindo a Igreja Católica pelo mundo, que ele se une junto com os reis, né? Ele traz a Bíblia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Mesmo que eles tenham feito de forma errada, aleluia, a Bíblia chegou aonde eles chegavam, né? Onde os reis deles chegavam, e o Evangelho chegou, aleluias, e quem é de Deus não se perde. Quando lê a palavra de Deus, entende, porque o Espírito Santo de Deus abre o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo, ele foi pregar aos gentios, ele começou a pregar no meio de Roma, né? Aleluias. Ele ficou, né, 2 anos que ele passou do final da sua vida, né? Preso, né? Apanhando o soldado quando ele ia entregar as revelações de Deus, mas assim mesmo ele pregou dentro daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje ele é admirado na Igreja Católica, né? Ele é admirado, né, em todas as nações, em todas as religiões, né? No meio pentecostal, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque há uma diferença entre a pessoa que é ungida pelo homem e a pessoa que é ungida pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus quem unge, é o próprio Deus quem escolhe. Então não se sinta menosprezado, aleluia, nesta manhã. Louvado seja Deus, né? Deus tem um chamado tremendo na sua vida. Continue fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, aleluia, continua adorando, louvado seja Deus. Deus está vendo você. Deus conhece o teu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou dar um testemunho na segunda parte, né? Essa para não ficar muito longa, louvado seja Deus.